Uma tranquila cidade litorânea enfrenta uma tempestade devastadora, separando uma pequena menina de 7 anos de seus pais. Vista a situação crítica, seu fiel cão parte em uma missão de resgate impossível. O cão agora está correndo contra o tempo, enfrentando águas furiosas e perigos mortais antes que o pior aconteça. O que ele descobre deixou todos em choque. O sol se põe lentamente sobre Praia Bela, uma charmosa cidade litorânea no sul do Brasil. As ruas de paralelepípedos serpenteiam entre casas coloridas e simpáticas, onde o aroma de peixe frito se mistura com a brisa salgada do mar. Crianças brincam despreocupadas na praça central, enquanto pescadores retornam com suas redes cheias após um dia de trabalho. No entanto, uma mudança sutil no ar passa despercebida pela maioria dos moradores. O céu, antes de um azul vibrante, começa a se tingir de tons cinzentos e ameaçadores. As gaivotas, sempre presentes na praia, voam rapidamente para o interior, como se previssem o perigo iminente. À medida que a noite cai, o vento ganha força, uivando entre as construções e sacudindo as janelas. As primeiras gotas de chuva caem pesadas sobre os telhados de cerâmica, logo se transformando em uma cortina d'água impenetrável. O mar, antes tão calmo e convidativo, agora se agita furiosamente, suas ondas gigantescas golpeando a costa com força brutal. As ruas, antes tranquilas, rapidamente se transformam em rios furiosos. A água da chuva, misturada com a do mar que invade a cidade, sobe de forma alarmante, engolindo calçadas, invadindo casas e arrastando tudo o que encontra pela frente. O som ensurdecedor da tempestade é pontuado por gritos de pavor e pelo barulho de objetos sendo arrastados pela correnteza. Em questão de minutos, Praia Bela, o paraíso tropical, torna-se o cenário de um pesadelo aquático. A escuridão da noite, quebrada apenas pelos relâmpagos ocasionais, aumenta o terror dos moradores que lutam para sobreviver à fúria inesperada da natureza. Em meio ao caos da tempestade, conhecemos Ana, uma menina de 7 anos com olhos castanhos curiosos e tranças desfeitas pela chuva. Filha única de pescadores, Ana é conhecida na cidade por sua imaginação vívida e amor incondicional pelos animais. Vestindo seu pijama de unicórnios favorito e agarrada a um ursinho de pelúcia encharcado, ela treme de medo enquanto observa a água subir rapidamente em sua casa. Ao lado de Ana está Max, um vira-lata de pelo dourado e manchas marrons, resgatado das ruas por Ana e sua família há 2 anos. Com seus olhos expressivos e orelhas sempre atentas, Max é mais do que um simples cão de estimação. É o melhor amigo e guardião fiel de Ana. Neste momento de perigo, ele permanece colado à menina, latindo ocasionalmente como se tentasse afastar a ameaça das águas. Os pais de Ana, João e Maria, são o retrato da preocupação. João, um homem forte de mãos calejadas pelo trabalho no mar, luta para manter a calma enquanto tenta encontrar uma rota de fuga. Sua esposa Maria, com cabelos grisalhos prematuros e um rosto gentil, marcado pela ansiedade, reúne apressadamente alguns pertences essenciais, dividida entre a necessidade de salvar documentos importantes e o desejo de levar as memórias de uma vida. Maquin, na casa vizinha, mora Dona Zulmira, uma senhora de 70 anos, viúva e avó de coração de toda a vizinhança. Com seus cabelos brancos presos em um coque desfeito e óculos embaçados pela umidade, ela se esforça para salvar seus remédios e a urna com as cinzas de seu falecido marido. Suas mãos trêmulas revelam não apenas o medo da situação, mas também a fragilidade de sua idade avançada diante da catástrofe. Correndo pelas ruas alagadas, vemos o jovem bombeiro Carlos, recém-formado e em sua primeira grande emergência. Seu uniforme encharcado e a determinação em seu olhar contrastam com o nervosismo de um novato.
ele coordena os esforços de resgate, gritando instruções por cima do barulho ensurdecedor da tempestade. Entre os moradores em pânico, destaca-se seu Antônio, o dono do mercadinho local. Um homem robusto de bigode grisalho, conhecido por sua generosidade nos tempos difíceis. Agora, ele usa sua caminhonete velha para ajudar no transporte de vizinhos para áreas mais seguras, ignorando o risco para si mesmo. Por fim, a Luna, a gata de rua malhada que frequentemente é vista rondando o quintal de Ana. Normalmente esquiva, ela agora se encontra presa em cima de uma caixa d'água, miando desesperadamente, seus olhos verdes arregalados de pavor diante da água que sobe inexoravelmente. O pânico atinge seu ápice quando um estrondo ensurdecedor ecoa pela cidade. A represa que protege Praia Bela finalmente cede à pressão das águas, liberando uma torrente furiosa em direção às ruas já inundadas. Sirenes de emergência cortam o ar, seu som agudo misturando-se aos gritos de terror dos moradores. Em meio ao caos, a família de Ana tenta desesperadamente deixar sua casa. João carrega Maria, que torce o tornozelo ao escorregar nas escadas. Ana, assustada com a confusão, agarra-se a Max enquanto seus pais lutam contra a correnteza. De repente, um pedaço de madeira à deriva atinge João, fazendo-o perder o equilíbrio. Na queda, ele instintivamente empurra Ana para um local mais alto, mas a força da água os separa. A menina, agarrada a seu ursinho, é arrastada para longe, seus gritos abafados pelo rugido da enchente. Max, sem hesitar, pula na água turbulenta atrás de Ana. Os pais da menina, impotentes e aterrorizados, observam sua filha e o cão desaparecerem na escuridão tempestuosa, engolidos pela fúria implacável das águas. Ana, encharcada e tremendo de medo, agarra-se desesperadamente a um galho baixo de uma grande figueira. Seus olhos arregalados buscam freneticamente por seus pais ou por Max na escuridão tumultuada. Lágrimas se misturam à água da chuva em seu rosto enquanto ela luta para manter a esperança. Seu ursinho de pelúcia, seu único conforto, escorrega de suas mãos trêmulas e é engolido pela correnteza, intensificando sua sensação de solidão e desamparo. Rodrigue Max, nadando com toda a sua força contra a correnteza, guia-se pelo cheiro familiar de Ana. Seus músculos ardem com o esforço, mas sua determinação não vacila. Cada latido é uma promessa de que ele não desistirá até encontrar sua pequena amiga. O instinto de proteção do cão, mais forte que o medo, o impulsiona através dos destroços flutuantes e da água revolto. João e Maria, presos no telhado de sua casa parcialmente submersa, vivem um pesadelo de impotência e culpa. João, sempre o pilar de força da família, sente-se despedaçado por dentro, sua voz rouca de tanto gritar o nome de Ana. Maria, em choque, murmura orações incessantes, seus olhos fixos na direção em que viram Ana desaparecer. O amor e o desespero do casal são palpáveis, unindo-os em seu momento mais sombrio. Dona Zulmira, isolada em seu sótão, embala a urna com as cinzas do marido como se fosse um bebê. Suas mãos enrugadas acariciam o metal frio, buscando conforto nas memórias de uma vida compartilhada. Em meio ao caos, ela encontra uma calma surreal, como se a presença do falecido esposo a protegesse do terror ao seu redor. O jovem bombeiro, Carlos, enfrenta seu batismo de fogo nesta noite caótica. Cada resgate bem-sucedido fortalece sua confiança, mas o peso da responsabilidade o esmaga a cada grito de socorro que ele não consegue atender imediatamente. Seus olhos, antes cheios de idealismo juvenil, agora refletem uma mistura de determinação e uma compreensão recém-adquirida da fragilidade da vida. Ele luta não apenas contra as águas, mas também contra o medo de falhar com aqueles que dependem dele. Diesel, seu Antônio, o dono do mercadinho, transforma sua velha caminhonete em um improvisado barco de resgate. Suas mãos calejadas agarram-se firmemente ao volante enquanto ele navega pelas ruas submersas.
Cada pessoa que ele salva é uma vitória pessoal contra a devastação. No entanto, por trás de sua fachada de bravura, esconde-se a preocupação com seu próprio sustento. O mercadinho, fruto de uma vida de trabalho, provavelmente está sendo engolido pelas águas neste momento. Luna, a gata de rua, encontra-se em uma luta desesperada pela sobrevivência. Seus instintos felinos, aguçados por anos nas ruas, são testados ao limite. Miando de forma angustiante, ela pula de telhado em telhado, seus olhos verdes brilhando de medo na escuridão. Luna, que sempre manteve distância dos humanos, agora se vê ansiando por um resgate, sua independência cedendo ao instinto de sobrevivência. Enquanto isso, os moradores de Praia Bela, antes divididos pelas trivialidades do cotidiano, agora se unem em uma corrente de solidariedade. Vizinhos que mal se cumprimentavam arriscam suas vidas para salvar uns aos outros. A tragédia revela o melhor da humanidade em meio ao pior da natureza, com atos de heroísmo surgindo dos lugares mais improváveis. A tempestade, como um personagem implacável e invisível, continua a testar os limites físicos e emocionais de cada pessoa em Praia Bela, forçando-os a enfrentar não apenas as águas revoltas, mas também seus medos mais profundos e suas forças interiores até então desconhecidas. O jovem bombeiro, Carlos, luta contra sua própria inexperiência e medo enquanto coordena os esforços de resgate. Cada decisão pesa em seus ombros como chumbo, consciente de que vidas dependem de suas escolhas. Seus olhos refletem uma mistura de determinação e dúvida, enquanto ele se força a manter a compostura, lembrando-se do juramento que fez de proteger e servir. A voz de seu instrutor ecoa em sua mente. Mantenha a calma, pense rápido, haja com precisão. Seu Antônio, dirigindo sua caminhonete pelas ruas inundadas, transforma-se em um farol de esperança para os desabrigados. Seu rosto, normalmente jovial, está tenso de preocupação, não por si, mas pelos outros. Cada pessoa que ele resgata é como um peso retirado de seu coração. Enquanto manobra o veículo, memórias de sua infância pobre o assaltam, reforçando sua determinação de ajudar aqueles que, como ele, um dia não têm nada além da solidariedade alheia. Luna, a gata de rua, observa o caos com olhos dilatados de terror. Seu instinto de sobrevivência, afiado por anos nas ruas, está em conflito com o medo paralisante da água que sobe. Seus miados desesperados são um lembrete pungente de que, em momentos de crise, até os mais resilientes podem se sentir indefesos. À medida que a noite avança, cada personagem enfrenta não apenas a fúria da natureza, mas também suas próprias batalhas internas. Ana luta contra o medo do abandono, Max contra os limites de sua resistência física. João e Maria enfrentam o pesadelo de todo pai, enquanto Dona Zulmira encontra uma estranha paz em meio ao caos. Carlos batalha contra a insegurança, seu Antônio contra a exaustão e Luna contra seu instinto de fuga. Todos eles, unidos pelo destino e pela tempestade, descobrem em si mesmos forças que não sabiam possuir, revelando camadas mais profundas de suas personalidades sob a pressão implacável da adversidade. A tempestade continua a castigar Praia Bela, apresentando desafios cada vez mais perigosos para seus habitantes. Ana, agarrada ao galho da figueira, enfrenta o medo crescente à medida que a água sobe inexoravelmente. Seus pequenos braços tremem com o esforço de se manter segura, enquanto o frio e a exaustão começam a dominar seu corpo. A escuridão ao seu redor parece engoli-la, tornando difícil distinguir entre céu e água. Cada minuto se torna uma eternidade de terror, testando os limites de sua resistência física e emocional. Max, nadando incansavelmente em busca de Ana, encontra-se em uma batalha feroz contra a correnteza. Detritos flutuantes ameaçam feri-lo a cada instante. Tábuas, galhos e até mesmo móveis arrastados pela enchente
se tornam obstáculos mortais. O cansaço começa a pesar em seus músculos, mas seu instinto protetor o impele a continuar. O barulho ensurdecedor da tempestade dificulta que ele ouça qualquer chamado de Ana, forçando-o a confiar apenas em seu faro, constantemente desafiado pela mistura de odores trazidos pela inundação. João e Maria, presos no telhado de sua casa, enfrentam o dilema agonizante de permanecer onde estão, na esperança de que Ana retorne ou arriscar-se nas águas turbulentas para procurá-la. O telhado, sua única proteção, começa a ceder sob a pressão da água e dos ventos fortes. Cada estralo da estrutura é um lembrete cruel da precariedade de sua situação. A culpa e o desespero os corroem por dentro, intensificados pela impotência diante da força da natureza. O jovem bombeiro Carlos se vê diante de decisões impossíveis a cada minuto. Com recursos limitados e inúmeras chamadas de socorro, ele precisa priorizar os resgates, sabendo que cada escolha pode significar vida ou morte para alguém. A pressão é esmagadora e a fadiga começa a afetar seu julgamento. Ele luta não apenas contra as águas, mas contra o tempo e suas próprias limitações humanas. Seu Antônio, em sua missão de resgate improvisada, enfrenta o perigo crescente de sua caminhonete ser arrastada pela correnteza. As ruas, antes familiares, tornaram-se um labirinto traiçoeiro de água e destroços. Cada manobra é um risco calculado, com vidas dependendo de sua habilidade de navegar neste novo e perigoso terreno. O combustível de seu veículo diminui rapidamente, adicionando uma corrida contra o tempo à sua já arriscada empreitada. Dona Zulmira, isolada em seu sótão, enfrenta uma batalha silenciosa contra o tempo e suas próprias limitações físicas. A água continua a subir, ameaçando invadir seu último refúgio. Seus remédios vitais estão prestes a acabar, e a falta de alimentos começa a afetar sua lucidez. Memórias de seu falecido marido se misturam com a realidade assustadora, tornando difícil para ela distinguir entre passado e presente. O medo de morrer sozinha a assombra, competindo com sua determinação de sobreviver. Luna, a gata de rua, encontra-se em uma situação cada vez mais precária. O telhado onde ela se abrigou começa a ceder, forçando-a a pular de um lugar instável para outro. Seu medo de água, típico dos felinos, entra em conflito direto com a necessidade de sobrevivência. Cada salto é um risco calculado, testando não apenas sua agilidade, mas também sua coragem. A fome e o frio intensificam seu desespero, tornando cada decisão uma questão de vida ou morte. Enquanto isso, a infraestrutura de Praia Bela começa a colapsar sob a pressão implacável das águas. Postes de eletricidade caem, lançando faíscas perigosas na água e mergulhando partes da cidade na escuridão total. Deslizamentos de terra começam a ocorrer nas áreas mais elevadas, criando novos perigos para os moradores e equipes de resgate. A rede de comunicação falha intermitentemente, dificultando a coordenação dos esforços de salvamento. O cenário apocalíptico é agravado por uma nova ameaça: o risco de contaminação da água. Esgotos transbordam, misturando-se às águas da enchente, criando um caldo tóxico que aumenta o risco de doenças. Este novo perigo adiciona uma camada extra de urgência aos esforços de resgate, tornando cada minuto ainda mais precioso. As autoridades locais, sobrecarregadas e com recursos escassos, lutam para estabelecer um plano de ação coerente. A falta de equipamentos adequados para lidar com uma catástrofe desta magnitude se torna dolorosamente evidente. Decisões difíceis precisam ser tomadas sobre quais áreas priorizar, sabendo que cada escolha pode significar abandonar parte da população à própria sorte. À medida que a noite avança, o cansaço começa a cobrar seu preço de todos os envolvidos.
Resgatadores e vítimas alike enfrentam a exaustão física e emocional. O frio e a umidade constantes minam a resistência até dos mais fortes, enquanto o medo do desconhecido e a ansiedade pelo destino de entes queridos corroem a determinação de muitos. Em meio a este cenário de devastação e desespero, a comunidade de Praia Bela é forçada a confrontar não apenas os elementos, mas também suas próprias fragilidades e forças interiores, em uma luta pela sobrevivência que testará os limites da resistência humana e da solidariedade. Ana, reunindo toda a coragem que uma criança de 7 anos pode ter, decide que não pode mais esperar passivamente pelo resgate. Com determinação, ela começa a se mover cuidadosamente pelos galhos da figueira, buscando uma posição mais segura. Suas pequenas mãos tremem, mas seus olhos brilham com uma mistura de medo e resolução. Ela pensa em seus pais, em Max, e isso lhe dá força para continuar. Ana começa a cantar baixinho uma canção de ninar, que sua mãe sempre cantava, usando a melodia familiar para acalmar seus nervos e manter a esperança viva. Max, guiado por um instinto quase sobrenatural, finalmente capta o cheiro distante de Ana. Com renovado vigor, ele nada contra a correnteza, ignorando a dor em seus músculos. Seus latidos, antes desesperados, agora carregam um tom de determinação. Ele se desvia habilmente dos detritos flutuantes, focado unicamente em chegar até sua amiga humana. A cada abraçada, Max demonstra uma resiliência que vai além do que se esperaria de um cão comum. João e Maria, não podendo mais suportar a inação, tomam uma decisão arriscada. Utilizando pedaços de madeira do telhado que está desmoronando, eles improvisam uma jangada rudimentar. Com movimentos sincronizados, fruto de anos trabalhando juntos na pesca, eles começam a navegar pelas águas turbulentas. João usa sua experiência no mar para guiar a frágil embarcação, enquanto Maria mantém vigilância constante, seus olhos vasculhando freneticamente cada sombra em busca de sinais de Ana ou Max. O bombeiro. Carlos, enfrentando o esgotamento, encontra uma nova fonte de energia ao ouvir o choro distante de uma criança. Ignorando o protocolo e seu próprio cansaço, ele se lança na direção do som. Sua ação inspira sua equipe, que o segue, formando uma corrente humana para vasculhar uma área maior. Carlos lidera pelo exemplo, sua determinação contagiando os outros e renovando a esperança de todos. Seu Antônio, percebendo que sua caminhonete está prestes a ficar sem combustível, toma uma decisão audaciosa. Ele dirige até o ponto mais alto que consegue alcançar e transforma o veículo em um centro de comando improvisado. Usando seu conhecimento da cidade e sua rede de contatos, ele começa a coordenar os esforços de resgate dos moradores, transformando-se no inesperado líder que a comunidade precisava. Com um megafone encontrado no porta-malas, ele orienta as pessoas para áreas mais seguras e organiza grupos de busca para os desaparecidos. Dona Zulmira, enfrentando a água que agora alcança seu sótão, age com uma clareza surpreendente. Ela amarra seus pertences mais importantes, incluindo a urna com as cinzas de seu marido, em uma boia improvisada feita de garrafas plásticas e cordas. Com uma força que desafia sua idade, ela quebra a janela do sótão e sobe para o telhado. Lá, ela acena freneticamente com um lençol branco, transformando-se em um farol de esperança para os resgatadores. Luna, a gata de rua, surpreende a todos com sua reação ao perigo. Ao invés de fugir, ela começa a miar insistentemente próximo a uma pilha de escombros. Seus miados atraem a atenção de um grupo de resgate que passa, levando-os a descobrir uma família presa sob os destroços. Luna, involuntariamente, torna-se uma heroína improvável, seu instinto de sobrevivência beneficiando não apenas a si mesma, mas também aos humanos que ela normalmente evitava. Enquanto isso, os moradores de Praia Bela começam a se organizar em grupos de apoio mútuo.
Aqueles que encontraram refúgio em áreas mais altas abrem suas casas para os desabrigados. Uma rede de comunicação improvisada se forma, com pessoas gritando informações de telhado em telhado. Jovens corajosos se voluntariam para nadar até casas isoladas, levando suprimentos e esperança. A adversidade revela uma resiliência e solidariedade surpreendentes na comunidade, transformando vítimas em salvadores. À medida que a noite avança, cada ação corajosa, cada gesto de bondade, cada esforço desesperado para sobreviver e ajudar os outros, tece uma tapeçaria de esperança contra o pano de fundo sombrio da catástrofe. A luta contra as águas se torna uma batalha pela preservação não apenas da vida, mas também do espírito humano. A tempestade atinge seu auge com uma fúria inimaginável. Relâmpagos cortam o céu em rápida sucessão, iluminando brevemente a cena caótica abaixo. O rugido ensurdecedor do trovão mistura-se aos gritos de desespero e ao barulho da água em turbilhão. A cidade de Praia Bela, outrora pacífica, agora se assemelha a um cenário apocalíptico. Ana, exausta e tremendo de frio, perde sua precária posição na figueira quando um forte vento sacode violentamente os galhos. Ela cai na água turbulenta com um grito agudo que corta o ar como uma faca. Lutando para manter a cabeça acima d'água, ela é arrastada pela correnteza, seus pequenos braços batendo freneticamente contra as ondas impiedosas. Max, guiado pelo som do grito de Ana, nada com uma força sobre-humana em direção à fonte do som. Seus olhos, fixos no ponto onde viu um lampejo do pijama de Ana, estão cheios de determinação feroz. Cada braçada o aproxima de sua amiga, mas também o leva ao limite de sua resistência física. João e Maria, em sua jangada improvisada, ouvem o grito distante de Ana. O coração deles dispara, reconhecendo instantaneamente a voz de sua filha. Com um olhar de entendimento mútuo, eles redirecionam sua embarcação precária, remando furiosamente contra a correnteza. O medo de perder sua filha para sempre os impulsiona além de seus limites físicos. O bombeiro, Carlos, liderando sua equipe através das águas traiçoeiras, também ouve o grito de Ana. Ele imediatamente muda a direção de seu bote de resgate, gritando ordens para sua equipe se preparar para um resgate de emergência. A adrenalina corre em suas veias, sabendo que os próximos momentos serão cruciais. Enquanto isso, seu Antônio, do seu posto improvisado no alto da cidade, avista algo alarmante. Uma enorme onda se formando no horizonte, ameaçando engolir tudo em seu caminho. Com o coração na garganta, ele pega seu megafone e começa a gritar avisos desesperados para todos os que conseguem ouvi-lo. Dona Zulmira, ainda no telhado de sua casa, vê a cena se desenrolar abaixo. Seus olhos cansados captam o movimento frenético de pessoas tentando escapar da onda iminente. Com uma clareza surpreendente, ela começa a rezar em voz alta, sua voz trêmula mas firme, se erguendo acima do caos. A tensão atinge seu pico máximo quando todos esses elementos convergem. Ana lutando contra as águas, Max nadando desesperadamente para alcançá-la, seus pais remando freneticamente, Carlos e sua equipe correndo contra o tempo e a gigantesca onda se aproximando inexoravelmente da cidade, já devastada. Capulou. O tempo parece desacelerar quando a onda gigante se aproxima de Praia Bela. Ana, engolindo água e lutando para respirar, vê a massa de água se erguer como uma parede líquida diante dela. Seus olhos se arregalam de terror, mas um lampejo de determinação cruza seu rosto. Ela toma uma última respiração profunda antes que a onda a alcance. Max, a apenas metros de Ana, late ferozmente como se desafiasse a própria natureza. No último segundo antes do impacto da onda, ele mergulha, desaparecendo sob a superfície turbulenta. O coração de todos que assistem à cena parece parar por um momento, temendo o pior para o valente cão e a menina. João e Maria, vendo a onda se aproximar, agarram-se um ao outro em sua frágil jangada. Lágrimas se misturam à água da chuva em seus rostos
enquanto gritam o nome de Ana. A onda os atinge com força brutal, virando a jangada e lançando-os nas águas revoltas. O bombeiro, Carlos, percebendo que não conseguirá alcançar Ana a tempo, toma uma decisão arriscada. Ele amarra uma corda em sua cintura e se lança na água, nadando com todas as suas forças em direção ao último lugar onde viu a menina. Seus colegas de equipe seguram a outra ponta da corda, formando uma corrente humana de esperança. Seu Antônio, impotente diante da força da natureza, continua a gritar avisos e instruções pelo megafone. Sua voz, rouca e desesperada, ecoa pela cidade enquanto a onda se aproxima. Ele se recusa a abandonar seu posto, determinado a ajudar até o último momento possível. Dona Zulmira, agarrada ao telhado de sua casa, vê a onda se aproximar com uma calma surreal. Ela fecha os olhos, aperta a urna com as cinzas do marido contra o peito e murmura uma última oração. A água a envolve, mas sua expressão é de paz, como se finalmente estivesse se reunindo com seu amado. Luna, num ato de bravura inesperada, salta de seu refúgio precário para um pedaço de madeira flutuante, miando ferozmente, como se desafiasse a tempestade. Seus olhos verdes brilham com uma intensidade feroz enquanto ela luta para se manter à tona. A onda atinge Praia Bela com uma força devastadora, engolindo ruas inteiras e arrastando tudo em seu caminho. O som é ensurdecedor, uma mistura de água, destroços e gritos de terror. Por um momento, tudo desaparece sob a massa de água, como se a cidade inteira tivesse sido engolida pelo mar. Então, num instante de silêncio surreal, após o impacto inicial, a água começa a recuar lentamente. Destroços e corpos flutuam na superfície turva. O ar está cheio de tensão e medo, enquanto todos aguardam para ver quem sobreviveu ao impacto devastador. De repente, um latido corta o silêncio. Max emerge da água, nadando com todas as suas forças. Em suas costas, agarrada firmemente, está Ana, pálida, mas viva. O cão luta contra a correnteza, determinado a levar sua preciosa carga para a segurança. A cena é de caos total, mas neste momento de desespero extremo, surge uma centelha de esperança. A luta pela sobrevivência está longe de terminar, mas a coragem e o amor demonstrados por esses heróis improváveis inspiram todos ao seu redor a continuar lutando. Max, exausto mas determinado, consegue chegar à margem com Ana ainda agarrada às suas costas. No momento em que tocam o solo firme, uma revelação surpreendente ocorre. Ana, tremendo e ofegante, olha nos olhos de Max e sussurra: Você falou comigo debaixo d'água. Seus olhos se arregalam com a lembrança vívida de ter ouvido a voz de Max em sua mente, guiando-a e encorajando-a a segurar firme durante o pior da tempestade. Enquanto isso, Carlos, o jovem bombeiro, ao nadar de volta para a margem, faz uma descoberta chocante. Seu corpo começa a brilhar com uma luz azul suave, e ele percebe que pode respirar debaixo d'água sem dificuldade. Esta habilidade recém-descoberta o enche de espanto e confusão, mas também de uma nova determinação para salvar mais vidas. João e Maria, reunidos com Ana, notam algo estranho acontecendo com sua filha. Pequenas fagulhas elétricas dançam em seus dedos e ela parece ser capaz de acalmar as águas turbulentas ao seu redor com um simples gesto. A menina, assustada mas fascinada, olha para suas mãos com uma mistura de medo e admiração. Seu Antônio, ainda em seu posto elevado, testemunha algo extraordinário. As nuvens da tempestade começam a se dissipar rapidamente, formando um padrão incomum no céu. Ele reconhece o padrão como um antigo símbolo de proteção mencionado nas lendas locais, transmitidas por gerações de pescadores. Luna, a gata de rua, emerge das águas com um brilho sobrenatural em seus olhos. Ela se move com uma graça e agilidade sobre-humanas, guiando sobreviventes perdidos para áreas seguras com uma precisão quase mística. À medida que a comunidade de Praia Bela começa a se reagrupar,
mais revelações surpreendentes vêm à tona, transformando completamente a compreensão dos eventos recentes. Uma descoberta ainda mais chocante ocorre quando os moradores começam a limpar os escombros. Sob camadas de lama e destroços, encontram artefatos antigos, talismãs escritos em uma língua desconhecida e objetos que parecem emitir uma energia estranha. Seu Antônio, relembrando histórias de seu avô, reconhece alguns símbolos como parte de uma lenda local sobre guardiões místicos que protegiam a cidade contra catástrofes naturais. Carlos, explorando suas novas habilidades aquáticas, mergulha nas profundezas do mar próximo à costa e faz uma descoberta surpreendente: ruínas submersas de uma antiga civilização, com estruturas que parecem ter sido projetadas para controlar as marés e proteger a costa. Enquanto isso, Ana, ainda maravilhada com seus novos poderes, descobre que pode se comunicar não apenas com Max, mas com todos os animais da região. Através deles, ela começa a entender que a tempestade foi, na verdade, um despertar. Um evento cósmico que reativou antigas magias adormecidas na Terra e em seus habitantes. A revelação final vem quando Luna, a gata, guia um grupo de moradores até uma caverna escondida na encosta de uma colina próxima. Dentro, encontram murais antigos que contam a história de Praia Bela como um local sagrado, protegido por guardiões com poderes elementais, destinados a despertar em tempos de grande necessidade. À medida que estas revelações se espalham, a comunidade começa a ver a catástrofe sob uma nova luz. O que parecia ser uma tragédia se revela como o início de algo muito maior, o renascimento de um legado ancestral e o despertar de poderes há muito esquecidos. A pequena cidade litorânea, antes conhecida apenas por sua beleza natural, agora se torna o epicentro de um mistério mágico que promete mudar não apenas o destino de seus habitantes, mas potencialmente o equilíbrio do mundo natural. Ana, abraçando seu novo papel como comunicadora dos animais, torna-se uma ponte crucial entre os habitantes humanos e a vida selvagem local. Ela trabalha incansavelmente para criar um sistema de alerta precoce contra futuras tempestades, utilizando a sabedoria inata dos animais. Max, sempre ao seu lado, ajuda a coordenar os esforços dos cães da cidade na busca por sobreviventes e na limpeza dos escombros. Carlos, dominando suas habilidades aquáticas recém-descobertas, lidera uma equipe de mergulhadores voluntários para explorar as ruínas submersas. Seus esforços não apenas recuperam artefatos valiosos, mas também revelam antigas técnicas de controle de inundações que podem ser adaptadas para proteger a cidade moderna. João e Maria, inspirados pela coragem de sua filha, assumem a liderança na reconstrução física da cidade. Utilizando o conhecimento tradicional de construção combinado com as novas descobertas mágicas, eles começam a projetar casas e estruturas mais resistentes às forças da natureza. Seu Antônio transforma seu mercadinho em um centro de pesquisa improvisado, onde os moradores se reúnem para estudar os antigos textos e símbolos descobertos. Sua sabedoria popular e memória das lendas locais provam ser inestimáveis na interpretação desses mistérios. Dona Zulmira, agora vista como uma sábia anciã com uma conexão especial com o mundo espiritual, torna-se uma conselheira respeitada. Ela ajuda os moradores a processarem o trauma da tempestade e a abraçarem suas novas habilidades, oferecendo orientação baseada em sua experiência de vida e na sabedoria recém-adquirida. Luna, a gata outrora esquiva, assume um papel inesperado como guardiã da caverna sagrada. Ela guia pesquisadores e curiosos através dos túneis, garantindo que os segredos antigos sejam revelados de maneira respeitosa e protegida. À medida que a reconstrução avança, Praia Bela se transforma. As novas construções incorporam símbolos de proteção descobertos nos artefatos antigos.
Jardins comunitários florescem, nutridos pela energia mágica da terra e cuidados por moradores com poderes recém-descobertos de controle de plantas. A praia, antes um simples destino turístico, torna-se um local de peregrinação para aqueles que buscam entender a conexão entre o mundo natural e o místico. Os moradores, agora guardiões deste conhecimento sagrado, assumem a responsabilidade de educar os visitantes sobre a importância do equilíbrio ecológico e espiritual. O conflito entre a devastação da tempestade e a sobrevivência da cidade se resolve não apenas através da reconstrução física, mas também por meio de uma profunda transformação cultural e espiritual. Praia Bela emerge não apenas reconstruída, mas renascida, um farol de harmonia entre o mundo moderno e as antigas tradições mágicas. A comunidade, unida por sua experiência compartilhada e seu novo propósito, estabelece um conselho de guardiões, liderado por Ana, Carlos e outros que demonstraram habilidades especiais. Este conselho se dedica a proteger o legado de Praia Bela e a usar seus dons para o bem maior, não apenas de sua cidade, mas potencialmente do mundo inteiro. A transformação de Praia Bela não se limita apenas ao físico e ao místico. Ela toca profundamente o coração de cada morador. Ana, agora com 8 anos, senta-se na praia reconstruída, acariciando gentilmente Max enquanto observa o pôr do sol. Seus olhos, antes cheios de medo durante a tempestade, agora brilham com uma sabedoria além de sua idade. Ela sorri suavemente ao perceber que sua conexão com os animais não apenas salvou vidas, mas também mudou fundamentalmente sua compreensão do mundo ao seu redor. João e Maria observam sua filha à distância, seus corações transbordando de orgulho e amor. O terror que sentiram ao perder Ana durante a tempestade foi substituído por uma profunda gratidão e um novo senso de propósito. Eles se abraçam silenciosamente, prometendo nunca mais tomar por garantida a presença um do outro ou de sua filha. Carlos, caminhando pela praia, para por um momento para observar o mar. As águas que uma vez quase levaram sua vida, agora são seu segundo lar. Ele sente uma mistura de humildade e responsabilidade, sabendo que seus novos poderes o conectam intimamente com o elemento que quase destruiu sua cidade. Lágrimas silenciosas escorrem por seu rosto enquanto ele promete usar suas habilidades para proteger não apenas Praia Bela, mas todas as comunidades costeiras que puder alcançar. Seu Antônio, em seu mercadinho transformado, olha com admiração para as prateleiras agora cheias de livros antigos e artefatos místicos. O homem que uma vez se preocupava apenas com o sustento diário, agora se vê como guardião de conhecimentos ancestrais. Ele sente o peso dessa responsabilidade, mas também uma alegria profunda por ter encontrado um propósito maior em sua vida. Dona Zulmira, sentada em sua varanda reconstruída, segura a urna com as cinzas de seu marido contra o peito. Ela sente uma paz profunda, compreendendo que sua conexão com ele transcende a morte. Suas lágrimas não são mais de tristeza, mas de uma alegria serena por ter encontrado um novo propósito como guardiã espiritual da comunidade. Ela olha para os jovens passando na rua, seu coração cheio de esperança para o futuro que eles construirão. Luna, a gata antes solitária, agora ronrona contentemente enquanto é acariciada por crianças na entrada da caverna sagrada. Seus olhos, que antes só conheciam a desconfiança, agora brilham com afeto e propósito. Ela sente uma conexão profunda não apenas com os humanos de Praia Bela, mas com a própria terra, compreendendo seu papel como guardiã de segredos antigos. Os moradores de Praia Bela, reunidos na praça central recém-reconstruída, compartilham histórias de perda, coragem e renascimento. Risadas se misturam com lágrimas enquanto eles refletem sobre sua jornada coletiva.
O medo que antes os dividia foi substituído por um senso de unidade e propósito compartilhado. Cada sorriso trocado, cada aperto de mão, cada abraço carrega o peso de sua experiência compartilhada e a promessa de um futuro que construirão juntos. À medida que o sol se põe sobre a cidade transformada, há um sentimento palpável de reverência e gratidão. A tragédia que poderia ter destruído Praia Bela tornou-se o catalisador para seu renascimento. Os corações dos moradores, antes pesados de medo e incerteza, agora pulsam com esperança e determinação. Eles olham uns para os outros e para sua cidade com novos olhos, reconhecendo o milagre de sua sobrevivência e a magia que agora permeia suas vidas cotidianas. Um ano após a grande tempestade, Praia Bela celebra seu renascimento com um festival que une o antigo e o novo. As ruas, antes devastadas pela água, agora estão decoradas com bandeirolas coloridas e símbolos mágicos de proteção. O aroma de quitutes típicos se mistura com o cheiro do mar, criando uma atmosfera de celebração e esperança. Ana, agora reconhecida como a jovem guardiã dos animais, lidera uma procissão de crianças e pets pela praia. Max caminha orgulhosamente ao seu lado, seu pelo brilhando sob o sol do entardecer. Juntos, eles realizam um ritual de agradecimento às forças da natureza, simbolizando a nova harmonia entre humanos e o mundo natural. No centro da praça, Carlos demonstra suas habilidades aquáticas em um tanque especialmente construído, maravilhando a todos com sua graciosidade subaquática. Seu show não é apenas entretenimento, mas uma lembrança poderosa do equilíbrio delicado entre a humanidade e o mar. João e Maria inauguram um monumento no centro da cidade, uma escultura que representa a resiliência da comunidade. Feita de destroços da tempestade e incrustada com os artefatos mágicos descobertos, ela brilha com uma luz suave, lembrando a todos da força que encontraram juntos. Dona Zulmira, cercada por um grupo de jovens ávidos, conta histórias do passado de Praia Bela, tecendo a antiga sabedoria com as novas descobertas. Seu Antônio, ao seu lado, adiciona detalhes das lendas locais, agora confirmadas como verdadeiras. À medida que o sol se põe, lançando um brilho dourado sobre a cidade renascida, os moradores de Praia Bela se reúnem na praia. De mãos dadas, formando um grande círculo, eles olham para o horizonte com esperança e determinação. A tempestade que quase os destruiu se tornou a força que os uniu, transformando sua pequena cidade em um farol de esperança e magia para o mundo. Luna, sentada majestosamente no topo de um muro próximo, observa a cena com seus olhos sábios, como se guardando este momento na memória eterna da cidade. À medida que a celebração do renascimento de Praia Bela chega ao fim, a cidade se estabelece em uma nova normalidade, uma que abraça tanto o místico quanto o mundano. As ruas, agora pavimentadas com pedras gravadas com símbolos de proteção, brilham suavemente à noite, lembrando a todos do poder que reside dentro deles e de sua conexão com a terra. Ana, com Max sempre ao seu lado, continua a desenvolver seus dons, tornando-se uma jovem líder respeitada não apenas em Praia Bela, mas em toda a região costeira. Sua habilidade de comunicação com os animais se prova inestimável na previsão de mudanças climáticas e na proteção da vida selvagem local. Carlos assume o papel de instrutor, ensinando outros a respeitar e trabalhar em harmonia com o mar. Suas aulas de natação agora incluem lições sobre a importância do equilíbrio ecológico e a responsabilidade que vem com os dons especiais. João e Maria transformam sua pequena pousada em um centro de estudos sobre a história e a magia de Praia Bela, atraindo pesquisadores e curiosos de todo o mundo. Seu Antônio e Dona Zulmira trabalham juntos para documentar as lendas e conhecimentos antigos, garantindo que a sabedoria do passado seja preservada para as gerações futuras. 5 anos. Praia Bela se tornou um modelo sustentável. Visitantes vêm para antes. É reverente.
Caro espectador, a história de Praia Bela nos lembra que, mesmo nas situações mais desafiadoras, há sempre esperança e possibilidade de transformação. Que tal olhar para sua própria comunidade com novos olhos? Descubra a magia escondida ao seu redor. Una-se aos seus vizinhos e trabalhe para criar um futuro mais harmonioso e sustentável. Juntos, podemos transformar cada desafio em uma oportunidade de crescimento e união.